Olá, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui para dar início à correção comentada da prova da EFON 2022-2023. Gente, essa prova, como todas as outras provas da EFON, de novo, uma prova bastante difícil, com um vocabulário bastante complexo, e ela trouxe aí 3 textos divididos em 4 questões de interpretação e 16 questões de gramática. Turma, foi uma questão de plurais, uma de verbos, uma de sinônimos, uma de conjunções, uma de significado, uma de posição dos adjetivos, 2 de preposições, que é mandatório, né? Conjunção e preposição, todo ano cai na EFON, não tem jeito. 2 de phrasal verbs, 2 de mixed grammar. Normalmente a EFON ela traz aí um bloco de questões pedindo para você encontrar entre as 5 alternativas a correta ou a errada, e normalmente ela traz aí o mesmo assunto, mas esse ano ela trouxe vários tópicos gramaticais dentro da mesma questão, e na hora que a gente chegar nessas questões eu vou comentar com vocês e vou mostrar para vocês como é que isso aconteceu. 2 de confusing verbs, uma delas foi com lay e lie, que tá tendo um zum aí na internet, já ouvi gente falando que é passível de recurso, mas não vai ter recurso, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês aí certinho por que não é cabível o recurso. Também veio uma questão de make and do, que, cara, é o arroz com feijão, né? Dos confusing verbs, e 2 de expressões idiomáticas. Então, vamos começar a nossa correção. Bom, turma, esse primeiro texto aí traz um assunto sobre a crise marítima em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E os desdobramentos dessa guerra e os efeitos que ela teve aí no transporte marítimo a nível mundial, né? Então, um vocabulário, sim, bastante complicado, né? Bem familiar aí dessa parte da Marinha. Então, sempre que eu falo para os meus alunos, todas as vezes que vocês pegarem a prova e que vocês tiverem que estudar, né, caso seja o caso de fazer a prova de novo ano que vem, procure as fontes, né, de onde foi tirado o texto, para que você possa vir acompanhando durante o ano outros textos e que você possa pesquisar aí esse vocabulário que é tão recorrente em relação à parte da Marinha. Então, vamos ver aí. Nessa primeira questão, ele diz assim: de acordo com o texto, there is a surfeit of food in the Ukrainian ports. Ele está dizendo aí que existe um excesso, né? Que existe muita comida nos portos da Ucrânia. E aí, na verdade, essa questão não está correta, turma. Por que essa questão não está correta? Porque ele diz aqui, ó, a teacher sempre gosta de mostrar para vocês no texto onde é que está a justificativa do porquê é ou não a resposta, para que você entenda melhor, né? Então, aqui, quando a teacher faz com vocês a revisão comentada, não é só essa é certa ou essa é errada. A teacher mostra para vocês aonde está essa informação. Então, ele coloca lá, aqui, né, que os navios estão parados nos portos da Ucrânia, certo? Correndo o risco de serem atacados under fire, certo? Com comida e outras provisões se acabando. Então, running low aí significa acabar. Então, está acabando, está tendo falta. Então, essa questão aqui não é a correta. A letra B diz: the Russian invasion is laying waste on global shipping. Onde é que ele está justificando essa aqui é a correta? Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala aqui, ó, Russia's invasion of Ukraine is wreaking havoc on global shipping. Turma, inclusive, essa questão, ela responde 2 questões, né? Esse pedaço do texto. Essa primeira aqui, que ele pergunta de acordo com o texto, e depois tem uma questão um pouco mais lá para baixo que a gente vai ver, que ele quer saber o significado desse wreaking havoc aí. E aí a gente vai descobrir
né? Que uma questão ajuda você na outra. Então, na verdade, o que esse laying waste to global shipping significa? Laying waste ou wreaking havoc é uma expressão que significa devastando, tá? Que significa prejudicando, está acabando com o transporte marítimo global. Então, essa aí é a correta. Na letra C, ele diz assim, the Russian seizure of Ukraine is panning out. Nessa aqui, ele diz que a apreensão russa está dando certo, né? Então, nesse caso aí, esta é incorreta. Na letra D, ele diz assim que o transporte marítimo mundial está avançando. Então, esse making stride significa avançando, certo? Por conta da invasão russa. E é justamente ao contrário, né? A gente está falando aí do problema. E global shipping is thriving as a result of the Ukrainian occupation. Então, ele está dizendo aí que o transporte marítimo global está prosperando como resultado da ocupação ucraniana. Esse tipo de questão, turma, é um dos tipos de questões mais difíceis de interpretação de texto que eu comento com os meus alunos aqui nas minhas aulas, né, no cursinho onde eu trabalho, e também os meus alunos aqui online que fazem curso comigo, que são as questões de inferência. O que é inferir? Inferir é você tirar conclusões daquilo que não está escrito com todas as letras no texto, mas que você consegue chegar a esta conclusão por conta daquilo que foi mencionado. Então, inferir é tirar uma conclusão baseado naquilo que se lê. Então, ele diz assim, ó, é possível inferir do texto que a assistência humanitária foi deixada de lado, que ela é irrelevante. Não podemos dizer isso, porque não foi deixada de lado. Tem um pedaço aqui no texto, vamos ver aqui que a teacher marcou para vocês, olha só. Ele coloca lá, ó, the companies will only make humanitarian deliveries, usually understood as food and medication. Então, não foi deixado de lado. Eles mantêm, entendeu? Justamente as humanitárias, entregas humanitárias de alimentos e medicamentos. A B. The transportation of goods is plain sailing. O transporte de mercadorias é simples. Não é simples. Isso não está acontecendo. A gente pode ver aqui, né, que eles têm, ó, problemas, né? Ele não está podendo parar nos portos, não está sendo simples fazer esse transporte. Tem aí também, ó, uma sanção dos Estados Unidos que a gente vai comentar um pouco mais abaixo ali, né? Então, não está sendo simples essa questão aí do transporte marítimo. C. Penalidades impostas pelos governos dos Estados Unidos resultam numa ameaça aos navios que já estão a caminho. Então, essa parte tá aqui, ó, turma. Ele diz assim, because the sanctions don't affect ships that are already en route. Então, não existe penalidades e as sanções não estão em efeito para navios que já estão em rota, tá? Então, existe sim algumas sanções, mas para aqueles que já estão navegando, essas sanções não são válidas, tá? Então, por isso que essa alternativa não é correta. Bom, vamos ver aqui, então, a alternativa D, que é a alternativa correta. Ele diz assim, the European Union is on the verge of casting out the Russian ships from dropping into its ports. Então, ele está dizendo aí que a União Europeia está a ponto de, on the verge of, é uma expressão que significa está na iminência, né, de fechar aí os portos para impedir que os navios russos atraquem nos portos. E ela está aqui embaixo, ó. The European Union
is expected to immediately follow the UK's lead and close its ports to vessels owned or operated by the Russian companies or sailing under the Russian flag. Então, o que ele está dizendo aqui? Lá em cima, ele mencionou que a Inglaterra, que o governo inglês anunciou o fechamento imediato dos portos, né? E aí, o que aconteceu? A União Europeia espera-se que ela siga aí a determinação da Inglaterra de fechar os seus portos. Então, por isso que ele diz, tá vendo? Eminentemente. Então, que é on the verge, a ponto de, tá na eminência disso acontecer. Então, a alternativa D é a alternativa correta. E China refrained from backing Russia, tá dizendo aí que a China deu para trás de ajudar a Rússia. Não, não fez isso não. Ao contrário, vamos ver aqui. Ele diz aqui assim, ó. That means Russia will be cut off from much of the world, able to send and receive goods only via primarily Asian shipping companies. Então, ele só vai poder fazer esse transporte usando empresas de transporte marítimos asiáticos, such as China's COSCO. Então, aquela alternativa ali também está incorreta, porque sim, a China continua aí, no caso, apoiando a Rússia. Bom, vamos voltar aí à questão de número 3, que é aquela que tinha menção do Wrecking Havel, que estava lá em cima, logo no começo da prova, e ele quer saber aí o que essa expressão significa, né? Então, ele diz assim, ó, is fostering é estar fomentando, is uplifting é inspirando, is strengthening é reforçando, evolving é evoluindo e is ravaging é devastando, que é aí, no caso, a alternativa correta. Turma, eu sei que é muito difícil a gente trabalhar essas questões de vocabulário quando a gente não tem muito conhecimento, né? Eu ensino umas técnicas de sufixação e prefixação para os meus alunos, onde a gente consegue, às vezes, aí, tirar algumas conclusões, como, por exemplo, aqui, né, o lift, que é erguer. Então, se a gente fala de uplift, eu estou erguendo 2 vezes, então pode ser subindo ou aumentando, né? No caso aí, inspirando. Também tem o strength, que significa força, né? O substantivo força. Então, strengthening significa reforçando. E, então, algumas coisas a gente às vezes consegue, através do inglês instrumental, resolver. A prova da EFON, ela é uma prova muito difícil, ela é uma prova fora da curva. Eles exigem um nível de inglês assim de avançado mesmo, não vou falar nem que é B2, é um nível A1 e exige muita habilidade do aluno e muitas ferramentas linguísticas para que ele consiga, através do conhecimento da língua, descobrir aquilo que ele não sabe, tá? Ela é uma prova bem malandra. Então, é bastante complicada mesmo. Bom, a questão 456 se refere a esse pequeno texto, né? Uma delas é sobre preposições e as outras vão falar aí de expressões idiomáticas, né? Eu também acho muito difícil essa questão de trabalhar expressões idiomáticas, porque nós, como professores, não temos como prever quais são as expressões idiomáticas dentro das inúmeras expressões idiomáticas que existem no inglês que podem cair nessa prova. Isso é muito uma questão de vivência linguística mesmo. Então, é por isso que eu falo para você, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa os textos nas fontes de onde eles tiram os textos da prova, mais chances você tem de trabalhar o vocabulário próximo daquilo que você vai ter que trabalhar na prova. Então, vamos lá. Seafarers are being fired upon by military vessels. Então, aqui no caso, normalmente eu falo para os meus alunos irem eliminando, né? E aí eu diria assim, bom, se você não sabe o que é o que vai complementar aí o verbo fire, tem que considerar que aqui, né? Aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha, deixa eu pegar aqui um marcador de texto. A gente tem que considerar que aqui, ó, eu tenho are being.
Então, are being, turma, o que que é? Ele é voz passiva. Então, se sailors are being fired, military vessels, você não precisava nem saber o que vai aqui. Você já sabe que aqui a preposição que você vai usar é by. Então, de acordo com todas as alternativas, se você soubesse que na 2 a resposta correta é by, você matava a questão. Uma outra que é fácil também é se in the sea, né? No mar. Também estava fácil aí de decifrar essa preposição. Então, se você decifrasse ou a 2 ou a 3, você conseguiria resolver a questão toda aí sem pensar muito nas outras, fazendo por eliminação. Então, seria: seafarers are being fired upon by military vessels. One seafarer has been killed and others remain trapped in the Sea of Azov and along the Black Sea coast. Others have lost their jobs or cannot access their salaries. Seafarers are suffering because of war. They are in a precarious position yet again. Então, essas aí eram as preposições que a gente ia usar para completar o nosso texto. Então, você pode ver que aqui é along the coast. Também é uma collocation. Normalmente, quando a gente fala ou along the coast or on the coast. Então, poderia ter ajudado você aí, esse número 4, também a resolver essa questão. Bom, a questão 5 também foi uma questão assim muito traiçoeira, né? Que nem a palavra que ele traz aí, que é essa palavra treacherous. E já era um vocabulário difícil e também o enunciado da questão, né? Então, ele colocou lá: which statement is the odd one out? Então, turma, é o seguinte: quando a gente brinca de par ou ímpar, né? Even é par, odd é ímpar. Então, o odd é odd one é uma que está fora. Então, qual sentença é a uma que está fora? Ou seja, que sentença é aquela que não diz a mesma coisa do que a de cima está dizendo? Então, quando eu digo they are in a fix, né? Eu quero dizer aí que eles estão com problemas. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, to have a problem. Então, realmente, quando diz que os sailors are undergoing a treacherous situation, eles estão passando por uma situação difícil, traiçoeira, né? Complicada. Não vamos traduzir aí ao pé da letra, né? Porque fica assim estranho falar uma situação traiçoeira. Eles estão passando por uma situação perigosa, né? Problemática. They are going through a sticky patch. O que é um sticky patch? Sabe quando a gente, aquele negócio salompas, que a gente é um patch, a gente cola, né? Stick é uma coisa que cola, que gruda, né? Então, no caso aqui, ele está fazendo essa referência, né, de que eles estão passando por muitos problemas. Uma coisa sticky é que gruda, que é difícil de se livrar, né? Então, ele faz essa comparação. They are painting the town red. Então, esse they are painting the town red, que significa, que é a resposta certa, significa que eles estão se divertindo, eles estão tocando terror. Bom, eu não sei de onde vocês estão me assistindo, mas aqui, quando a gente fala, cara, hoje eu vou sair e vou tocar o terror. Você vai beber todas, você vai dançar muito, você vai se divertir. Então, esse they are painting the town red significa se divertir muito. Então, essa aí é que não está descrevendo a mesma coisa das outras todas aí, opções que eles te deram. Então, quando eu digo they are on a razor edge, razor é aquela gilete mesmo, sabe, turma? Gilete de barba, aquela lâmina. Então, quando você tá no razor edge, né? Você tá à beira do perigo, né? Porque aquilo ali corta. Então, isso significa que você está numa posição de perigo. Você está a perigo. E they are having a thin time of it. A thin time é um tempo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra para tentar fazer uma analogia, né? Seria um tempo curto, um tempo fino, uma situação difícil, né? Então, a que estaria aí fora do contexto é a letra C.
Eu acho muita sacanagem eles colocarem esse tipo de questão, mas enfim, né? As provas da Marinha, elas têm essa característica, são desafiadoras. A questão número 6, ele pede para você ler aí de novo, né, as questões e decidir se elas estão verdadeiras ou falsas, né, de acordo com os seafarers. Então, os seafarers, a gente pode dizer que they are having a ball. To have a ball means to have fun, divertir-se, né? Então, na verdade, eles não estão se divertindo, eles estão passando um sufoco do caramba. They are not in a tight corner. To be in a tight corner. Na verdade, quando a gente fala corner, corner pode ser canto ou pode ser esquina. Então, se eu uso a preposição on the corner, ele está na esquina, é um lugar aberto. Quando eu falo in, né, é canto. Então, quando eu falo que they are not in a tight corner, imagina que eu estou dizendo que quando vocês estão encurralados, você está in a tight corner. Então, aqui está dizendo que eles não estão encurralados, né? Então, essa aqui também é falsa, porque eles estão encurralados. They are in a tight corner. One has been bumped off. To be bumped off é ser demitido, botado para fora, chutado, né? Ser mandado embora. Então, essa aí é verdadeira. They are well heeled. Well heeled significa to have money, né? Então, essa aí é falsa. Então, vamos olhando aqui as alternativas. Então, a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira. Essa daqui é falsa, eles não têm dinheiro. E they are being laid off. To be laid off é a mesma coisa que to be fired, que ser demitido, que é a mesma coisa que bumped off, que é a mesma coisa que dismissed, né? Então, eu tenho aí a alternativa E como a alternativa correta. Bom, essa questão número 7, tá rolando aí um zoom na internet, que eu já tive dando uma pesquisada aí, uma sapiada, de que ela talvez vá para recurso. Na verdade, eu vi um comentário apenas, né? Dizendo que talvez ela vá para recurso. Turma, essa questão não tem recurso e eu vou explicar para vocês por que essa questão não tem recurso, tá? Então, nós estamos falando aí de dois verbos, que eles são dois verbos que a gente chama de confusing verbs no inglês, que primeiro é o lay, tá? Que ele vai ser, que as formas do lay vai ser lay, certo? Aí você vai ter o led e led, que é o particípio e o passado. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos botar ele aqui. Ó, são dois verbos que a gente tem que analisar aí, ó. O to lay, led, led. Esse verbo, turma, ele significa colocar, principalmente de uma forma suave. Então, por exemplo, colocar o celular na mesa, né? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo. Então, vamos lá. Ele é um verbo transitivo. O que significa ser um verbo transitivo? Vocês sabem porque vocês estão estudando para português também. É um verbo que tem um objeto. Então, quando você lê something. Você coloca algo, né, em algum lugar. E aí, nós vamos ter o verbo lie, né, que não é no sentido de mentir, porque quando lie tem o sentido de mentir, eu tenho lie, lied, lied. E aqui não, aqui é lie, o passado dele é lay, que é o que está gerando aí a controvérsia, e o particípio passado dele é lay. Só que esse verbo é um verbo intransitivo, turma, intransitivo, ó, intransitivo, tá bom? Ele é um verbo intransitivo. Então, o que acontece? Chega num momento aqui na questão que o pessoal tá meio na dúvida e na hora que chegar nele eu vou explicar para vocês. Então, vamos ver se faz sentido. Eu falo assim, ó. Many sickness are being led at the door of stress. Então, nessa oração, ele quis confundir você. Por quê? Porque ele colocou a voz passiva. Então, na verdade, quem que é o sujeito? O sujeito são as pessoas.
Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão depositando, estão colocando muitas doenças na conta do estresse. Então, na verdade, esse verbo aqui está correto. É essa forma aqui, ó. É a terceira coluna do lay, que é to lay, led. Então, colocou aqui, beleza. Então, many sicknesses are being led at the door of stress. Ou people, né, are lying. Não. Ou people are laying many sickness. Então, many sickness aí é o nosso objeto at the door of stress. Bom, vamos lá. She's been laid low with flu for a long time. Então, olha só o que acontece aqui. Então, de novo, eu estou falando aqui que ela foi, né? She's been laid low with flu for a long time. Então, o que a gripe fez? The flu has laid her for a long time. Então, a gripe a colocou de cama. Então, de novo aqui, eu tenho o verbo transitivo. A gente pode se confundir justamente porque, como ele usa a voz passiva, a gente tem a impressão de que não tem objeto, mas o objeto da oração é o sujeito da passiva, tá? Então, também aqui, confere. I felt so lazy just lying around on the beach all morning. Me senti muito preguiçosa, deitada na praia a manhã toda. Muito bem, deitada. Então, eu tenho aqui o verbo lie, né? Que é deitar-se, recostar-se. Então, no caso aqui, como eu tenho a combinação IE, quando eu coloco o ING, eu tenho que transformar o IE em Y. E isso acontece também quando eu tenho Y precedido de consoante, que eu coloco o IE nele. Então, o reverso é verdadeiro. Então, aqui, justamente a mesma coisa, é um verbo intransitivo. Eu simplesmente estava lá, né? Lying around on the beach. A questão que está controversa aí, que eu ouvi comentários, né, numa correção de uma escola de preparatório, é que aqui essa frase estaria no presente e que aí teria que ser lays e teria que colocar um S aqui, porque John lays back against the pillows. Isso não é verdade, porque aqui essa questão diz que o John recostou-se, que ele deitou nos travesseiros, ele não deitou os travesseiros. Então, nesse caso aqui, vamos voltar aqui, ó, para vocês enxergarem meu verbo. Eu estou falando do lay, que é o passado de lie. Então, o John recostou-se, né, em cima, contra os travesseiros. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo intransitivo. Ele não encostou nada, ele recostou-se sobre os travesseiros. Ele se colocou nesta posição, tá? Então, essa questão está correta, o gabarito está correto, não vai existir recurso para essa questão número 7, que é o que o pessoal está falando por aí, tá? Pode confiar. Então, depois, olha só. On the day of the party, all arguments between the families were laid aside. Então, eles foram deixados de lado, justamente. Por que aqui é laid aside? O que foram deixados de lado? Os argumentos. Então, as pessoas deixaram os argumentos de lado. Então, eu tenho voz passiva aí. Então, qual que foi a maldade, né? Vamos falar assim em português claro. Qual foi a maldade da EFON, né? Nessa questão? Foi colocar as questões onde o lay era um verbo transitivo na forma de passiva. Porque aí você ficava confuso, mas cadê o objeto? Não, o objeto é o sujeito na passiva, tá? Então, presta atenção, porque não vai ter recurso aí para essa questão. Tá bom, turma? Então, bora lá. Então, a alternativa A, correta, perfeita, é essa mesmo, sem nenhum problema aí com o gabarito da EFON. Quem estava esperando aí um recurso, né?
vai ficar triste, mas paciência. Então, vamos lá. A questão número 8 também trazia aí 2 verbinhos muito complicados, que é o do e o make. Então, o do é uma coisa que você executa, que você causa, né? E o make é uma coisa que você cria, que não existe e você cria, você processa. Então, ele tinha aí, acho que, vamos lá, deixa a teacher ver se consegue colocar tudo de uma vez só para vocês enxergarem a alternativa. Peraí, turma. Acho que não vai dar. Bom, deu. Então, vamos lá. The incident will do serious damage to his reputation. Então, o incidente vai causar, né? Então, o do damage é causar. Ele não vai inventar um problema, um estrago. Ele vai causar um estrago, né? Depois, exercise can do wonders for body, mind and soul. Exercício pode fazer, também no causar, né, provocar maravilhas no seu corpo, mente e espírito. Aí no número 3 é my cousin made no attempt to apologize, ou seja, ele não fez nenhuma tentativa para se desculpar, ele não criou, ele não tomou nenhuma decisão. Ele não fez nada no sentido de desculpar-se. She made as if to speak, but then stopped. Ela fez que ia falar. Ela começou o movimento, né? Mas parou. The hat makes the outfit. O chapéu faz, né? A vestimenta. E I don't think we will make the deadline. To make the deadline é alcançar o prazo, fazer a coisa dentro de um tempo determinado. E a última aí, I know you don't like your niece, but there's no need to keep doing her down in front of everybody. Então, eu sei que você não gosta da sua sobrinha, mas não necessita ficar humilhando ela na frente das pessoas. Então, aí, turma, é muito difícil também, porque eles trouxeram questões de do e make, coisas que acompanham do e make, que não são triviais, né? Não é, se fosse make a mistake, make money, make friends, do shopping, seria mais fácil, mas aí não seria EFON, né? Então, alternativa correta, alternativa E. Vamos que vamos. Bom, depois ele tinha aí um texto, né, que falava sobre as diferenças culturais a bordo dos navios e os problemas que essa comunicação, essa comunicação diferente de cada povo, de cada pessoa, pode causar aí os problemas de comunicação que essas diferenças podem causar, né? E aí ele trouxe umas questõezinhas de interpretação de texto. Então, ele diz assim, ó, escolha a frase correta de acordo com o texto, e logo a primeira aí era a alternativa correta. Ele fala assim, multiculturalism on board is a thorny issue and it is imperative to find means to take the edge of its challenges. Então, ele fala que a multicultura, né, a bordo é um assunto thorny, thorn é espinho, tá? Então, é um assunto espinhoso, é incômodo, mas é imperativo encontrar maneiras de superar esses desafios. Aqui ele fala assim, ó, que o artigo descreve as diferenças culturais a bordo que são tão desafiadoras e que não são precedentes, mas elas são, né? Unprecedented quer dizer que não é importante, mas elas são sim, né? Depois aqui ele fala assim, ó, seafarers are held solely responsible for their performance on board. Não, eles não são responsáveis sozinhos, né, pelo desempenho deles a bordo. Eles são um grupo e eles precisam se comunicar. Então, esse solely aqui, de sozinhos, de somente, invalida essa questão. Depois aqui, ele fala assim, the challenges of cultural differences might be dealt with by curbing cultural awareness on board. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Bom, ele quer dizer aí, né,
que tem-se que lidar com os desafios culturais, refreando a consciência cultural a bordo. Não é refreando, é ao contrário, é mostrando para as pessoas quais são as diferenças para que elas entendam que nem sempre aquilo que você ouve é aquilo que o outro quis dizer, né? Quando eu morava na Espanha, eu passava muito por isso, porque às vezes eu soltava uns jargões assim do Brasil, e que a gente fala aqui no Brasil, e uma vez numa reunião de professores, eu falei assim, nossa gente, mas parece que vocês não pensam. E assim, soou muito mal para eles lá, né? Aqui é comum a gente falar, nossa, cara, mas você não pensa, não? Olha só como é que é isso. E lá isso soou muito mal, eu ganhei antipatia, assim, de alguns colegas de trabalho por conta dessa frase que eu espontaneamente soltei no meio de uma reunião numa escola de inglês que eu dava aula quando eu morei na Espanha. Bom, the soft skills encompass a wide range of technical skills required to work on deck and in the engine room. Então, aqui também, de novo, esse technical skills não é, né? Porque os soft skills, eles estão relacionados aí com a comunicação. E aqui no texto, ele fala isso, ó. Soft skills, such as communication skills and intercultural competences and understanding of how culture can impact communication. Então, esses soft skills não tem nada a ver com habilidades técnicas, são justamente essas habilidades de comunicação. Muito bem. Número 10. Essa número 10 aí era uma questão de phrasal verbs, ele dava um verbo para a gente, queria saber qual é o verbo, o phrasal verb correspondente a ele. Então, ele tem lá, in addition, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies conducted a survey noting that companies, então aqui no caso, the word conducted, eu tinha que achar lá o verbo, né, que seria carry out. Então, carried on significa continuar, carried away, levar embora, carried out significa conduzir, fazer, carried off também é levar embora e carried over é transferir. Então, no caso aí, o phrasal verb correto seria... Bom, turma, essa questão 11 aqui era uma questão de preposição, e preposição é um problema, né? Porque por mais que a gente queira aprender aí o conceito da preposição, como que a preposição funciona, o que ela significa, não existe essa correspondência, né, das preposições do português com o inglês. Então, logo de cara aí, essa primeira, Sarah wasn't very polite, ela não foi muito educada, a gente diria com seus novos colegas de trabalho, só que no inglês a gente não vai falar polite with, é polite to, né, porque é em direção a eles, with é na companhia de, no inglês, então seria aí no caso a alternativa E. Bom, no caso de dúvida, a gente podia pensar assim, I would like to talk to the woman dressed in yellow. Ela estava vestida em amarelo, de amarelo, né? Então, não seria of yellow. Ela está dentro da roupa, então essa ideia de que in é dentro de alguma coisa, se a gente pensar que a gente coloca as pernas dentro da saia, dentro das calças e o corpo dentro da camisa, do paletó, o in faz todo sentido aí. Up to 2 million people, they are dependent on food aid. Então, aqui o depend não é depend off, é dependent on. E você vê aí que ele coloca algumas alternativas, aonde o off, ele tá ali, né? Ele queria induzir você ao erro, marcando essa alternativa B aqui, ó, tá? Mas não é o if. Então, ele queria induzir você ao erro. Assim como ele diz assim, ó, James got a job and now he's independent of his parents, not from his parents. Porque você diria assim, ele é independente dos pais. Esse dos seria from, mas não é. Então, ele colocou uma alternativa ali que caberia exatamente assim dentro do nosso português, né? Se a gente fosse usar as preposições que a gente usa no português, caberia aí justo, certinho, né? Mas não é essa. Então, é independent of his parents. He must be disappointed, não é com os seus resultados, é at his exam results. Quando a gente está disappointed with, a gente está desapontado com alguém, com uma pessoa, não com uma coisa.
Então, a gente fala at his exam results, alternativa E, tá? Espero que você não tenha caído aí na pegadinha da EFON. Vamos lá. Número 12. Gente, essa prova é cruel, né? Eu falo para os meus alunos que eu tenho dó deles. Então, vamos lá. Nessa questão aí, é daquelas questões que você tem que analisar cada uma e dizer qual que está certa, qual que é errada. Às vezes ele coloca uma certa e várias erradas e pede para você circular a certa, ou ele põe várias certas e uma errada e pede para você circular a errada. Mas aí ele fez diferente, ele colocou várias e pediu para você analisar aí entre todas quais eram as corretas. Então tinha mais de uma correta e mais de uma errada. Normalmente também ele coloca tudo de um assunto só, mas dessa vez ele colocou várias coisas aí. Ele colocou uma questão de tag question, que é o speak up, will you, né? Que quando a gente usa aí a forma imperativa e a gente faz a tag question da forma imperativa, a gente vai usar sempre o will. Seafarers have fewer time, então aqui é uma questão de quantifiers, então não é fewer, né? É less time, na verdade, é menos tempo, porque less vai ser o comparativo de little. Little é incontável, então não posso usar o fewer aqui. The vases are handmade and everyone is slightly different. Então aqui, ó, o every, tá? Ele tá avaliando esse seu conhecimento de every. Então esse everyone é cada um individualmente, tá? O everyone eu falo todos como um todo. Então, essa questão aqui está correta, colocada desta forma. Because of the large number of people retiring, more than one job has been offered. Então, aqui é uma questão de verb agreement. E she needn't fear our organization ever again. Então, no caso aqui, de modal verbs, o need aqui ele vai entrar como um verbo modal. Por isso, ele está na negativa, está correto o uso dele aqui, e o ever também aqui, ao invés de never, porque o need já está na negativa. Então, quais são as alternativas corretas? A1, A3 e A5. Então, vamos ver aí, A1, A3 e A5, alternativa D. Tá bom, turma? A 13 era uma questão aí de verbos, né, que ele trazia para gente preencher. Então, eu sempre falo para os meus alunos, turma, o que vocês precisam? Vocês precisam primeiro dar uma batida de olho assim no mini texto e ver qual que é o tempo verbal que sobressai aí e pensar no seguinte, que sempre que eu tenho uma frase e eu tenho dois verbos dentro dessa frase, eles têm que estar, se eles estiverem conjugados, se eu tiver dois sujeitos diferentes, ele tem que estar conjugados no mesmo tempo verbal. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos começar falando, when Felicity Aston started smelling fish and chips. Então, a started, ela começou. She knew, ela sabia, something was wrong. Então, eu sei que aqui, ó, o meu verbo was está no passado, então eu não posso ter nada além de passado aqui e aqui, porque está tudo dentro de um período. Então, eu tenho aqui uma oração, né, com 3 períodos. Started, smelling, knew e was. Então, eu tenho 3 verbos, os 3 têm que estar no mesmo tempo verbal. The unmistakable aroma of the classic British pub food, deep fried fish and French fries, could only mean one thing. She must be hallucinating. After all, there are no pubs in the middle of Antarctica. Então, aqui, como que eu sei que é there are? Porque eu coloquei aqui pubs. Ele está no plural. Então, quando a gente busca aqui, ó, a alternativa, aqui é there are. Aqui é there was. Já não poderia ser esta. Também já não poderia ser esta, né? E aqui, eu também não posso usar essa, porque nas outras eu já tinha colocado o new ali, porque eu tenho tudo no passado. Então, eu já eliminaria. Essa aqui também já estaria eliminada por causa do starts to smell e might know. E aí, eu teria
chegado à conclusão de que a única correta seria a C, mesmo não tendo lido todas as outras. Então, se eu começasse, né, por eliminação, deixando essa daqui primeiro, essa, e talvez essa, eu teria eliminado essa daqui. Aí, logo em seguida, eu já eliminaria essa daqui, né? Porque está no presente perfeito, e essa aqui também me sobrando só a alternativa correta. Então, turma, essa coisa da eliminação ajuda muito a gente, tá? Porque daí a gente, de repente, não precisa ir até o final, mas nós vamos para ter certeza de que fizemos certo. Então, ele fala assim, there are, né, não existem bares no meio da Antártica. The British explorer was skiing solo across the Great Frozen Continent and had not seen another human being for weeks. Então, ele estava lá esquiando sozinho no continente, no grande continente gelado, congelado, e não tinha visto nenhum outro, não havia visto nenhum humano há semanas. It drove me insane. Eu fiquei louco, né? Said Aston. But she says, she kept going. Ela continuou indo, eventually, por fim, eventually, não é eventualmente, finalmente, crossing Antarctica in 49 days in 2012, tornando-se a primeira mulher do mundo a fazer isso sozinha. Então, a alternativa correta aqui, justamente a alternativa C, tá? Sem muito malamaleque, salamalecos e coisas assim. Bom, aqui a questão 14 também é uma questão típica de EFON, que aí as nossas conjunções, né? E eu começo aí com a primeira, John acted. A resposta é as though he had never seen her before. Ele agiu como se nunca tinha visto antes. Turma, vamos imaginar, né, que você não tem ideia se é as though, ou like, or so, ou if, ou as if, né? E você fica na dúvida. O que a gente faz? Quando a gente fica na dúvida, a gente vai fazendo as outras até chegar numa que a gente tem certeza. E eu acho que aqui vocês teriam certeza aqui, seria essa daqui, ó, do unless, né? Então, he will be back next month unless there is a bus strike. E a única que tinha o unless aí na terceira posição era a alternativa A. Então, se você tem certeza de uma, pode confiar nela, tá? Então, a primeira aí, John acted as though he had never seen her before. Teacher, poderia ser as if? Poderia, tá? Só que aí não teria a resposta do unless. Então, a gente tem que ficar atento também com isso, porque você fala assim, nossa, teacher, mas eu acho que poderia ser o as though, beleza. Ou também poderia ser o as if, né? Poderia, tá? Mas não teria aí um match para número 3, tá? Então, vamos lá. She's got an interview today. Por isso, she's got an interview today. Por isso, esse hence aí, the new dress. O vestido novo. He will be back next month unless there is a bus strike. Ele voltará no próximo mês, a menos que tenha uma greve de ônibus. E thanks for your support. We wouldn't have finished it in time otherwise. Esse otherwise aí significa senão. Então, obrigado pela sua ajuda. Caso contrário, senão, nós não teríamos terminado a tempo. Então, a alternativa correta aí, a nossa alternativa A. Bom, essa questão 15 era uma questão também, né, de sinônimo, significado. Ele trazia aí a palavra miss, né, o verbo to miss. E ele queria saber aí em qual das alternativas abaixo a palavra miss estava sendo usada com o mesmo sentido do we can't miss seeing a skull coming, but it's not always obvious if it has our name on it. Então, esse can't miss, a gente não pode deixar passar, deixar de ver, né? Então, I would like to know what causes an engine car to miss. Então, no caso aqui, o miss é falhar, né? A gente não sabe o que faz com que o motor do carro falhe. A B, perhaps there's something the police have missed. Talvez exista algo que a polícia deixou passar. Então, esse have missed aí é que a polícia perdeu, deixou passar, não percebeu. Aqui tem o mesmo sentido ali, que a gente não pode deixar passar, deixar de ver.
I think I will give the barbecue a miss because I'm on a diet. Ele está dizendo que vai sentir falta do barbecue, do churrasco. I'll give the barbecue a miss. Jane handled all her problems without missing a beat. Aqui ela lidou com todos os seus problemas sem perder o ritmo, sem deixar de fazer o que ela deveria fazer. Então, another candidate has just taken his job, so I'm afraid you have missed the boat. Então, um outro candidato conseguiu o trabalho, então eu sinto muito que você perdeu a oportunidade. Então, esse miss the boat é aquela coisa de que você perdeu a chance, perdeu a oportunidade, perdeu o seu lugar. Tá bom? Também uma questão assim bem difícil, né, turma? Essa prova realmente veio bem forte. Como todos os anos, né? Aí depois aqui tinha uma sobre os corais, raising the reef, né? E tinha aí uns vocabulários bem difíceis. A teacher colocou aqui, ó, plunk off, arrancar, smoother, que é kill, suffocate, para dar uma ajuda aí para vocês. Então, a gente tinha aqui o texto e tinha duas questões, deixa eu ver, acho que é só uma questão de interpretação de texto aqui. Então, ele coloca lá assim, according to the text, volunteer divers and scientists are tired of trying to make coral reefs return to their former condition. Não, eles não estão cansados de tentar fazer com que as barreiras de corais voltem às suas condições anteriores. Ao contrário, eles colocam aqui, ó, a team of scientists and volunteer divers are working tirelessly, incansavelmente, to restore the dying reef, para restaurar, né, the dying reef. Então, tirelessly significa incansavelmente. Então, isso aí já anula a primeira opção. B. Attempting to preserve life at sea, scuba divers are engaged in algae farming. Não, eles não estão fazendo algae farming. Ao contrário, eles estão retirando. Ele fala aqui, ó. They are slowly plunking off the algae. Tá vendo? Eles estão cuidadosamente tirando as algas, tá vendo? Ó, que sufocam os corais jovens. Depois, wastewater favors the proliferation of algae, improving the resilience of coral reefs. Então, o que ele fala aqui? Ao contrário, né? Ele fala, wastewater introduces bacteria, viruses and diseases. Então, na verdade, ele não está aí favorecendo a proliferação, né? Das algas. Aí ele fala assim, the depletion of skimpy vegetation in Bonaire is a critical issue. Então, ele fala que o esgotamento da vegetação rasteira em Bonaire é um problema crítico. Então, justamente, ele está dizendo aí que é isso aí a raiz de todo o problema. Então, vamos ver aonde que ele está dizendo isso aqui no texto. Vamos lá. Tá vendo? Ó? The coral cover has declined since the 90s due to warming sea temperatures, disease outbreaks, coastal development and pollution. Então, aqui, a sumiço dessa tá aqui, ó, turma, eles falam assim, ó, above water, Bonaire has a semi-desert landscape dotted with giant cacti and low shrubs, tá vendo? Que é essa vegetação mais rasteira, which trap sediment and help prevent soil erosion. Então, o que acontece? The loss of plant life combined with powerful winds and hurricanes increasingly pushes sediment and waste into the ocean, where it chokes the clear water. Então, isso é o grande problema, né? Por quê? Porque acaba que quando se perde essa vegetação,
os ventos e os furacões acabam aumentando aí a quantidade de segmentos e lixo, né? Esse waste, detritos, né? Para dentro do oceano. Então, esse é o grande problema que eles enfrentam hoje, né? Então, ele fala que também tem um impacto negativo aí nos corais e isso tudo. Então, essa aqui é a alternativa correta. Aí ele fala que human impact on Bonaire's coral reefs has plummeted dramatically over the years. Então, aqui, o que ele diz? Vamos lá. Então, aqui, ó, o impacto humano nos recifes, né, de corais do Bonaire diminuiu dramaticamente ao longo dos anos. Então, ele diz aqui, ó, we now have increasing number of boats mooring in the town area, very close to the shore. They just released their wastewater into the ocean right here on top of the reef, né? Então, olha só, esse número de barcos atracados aí, né, na cidade, perto da costa, jogando esses dejetos aí, esses detritos no mar, está causando essa destruição, né? Então aqui, ele fala justamente ao contrário no texto, né? Que o impacto humano aqui despencou, diminuiu, não diminuiu, aumentou, tá? Então a alternativa correta aqui, a alternativa D. Agora a questão 17, no texto as palavras shrubs, viruses and vessels estão no plural. Marque a sequência nas quais os plurais estão corretos. De cara aqui era a letra A, sheaves, né? Que vem de sheaf com F. Runners up, que são os vices, né? Runners up. Data, que é o plural de datum. Nuclei, que é o plural de nucleum. Volcanoes, que é o plural de volcano. E aí, por que não é a alternativa B? Porque corpus é corpora, o plural. De análises é análises, com E. De fórmula é formulas ou formulae. E de fungos é fungi. Engraçado, né, turma? Porque esses dias eu falei para minha turma assim, nossa, normalmente eles não colocam muito plural da língua latina, porque tá existindo uma mudança aí, a teacher também faz revisão de artigo científico e tradução, então algumas revistas internacionais elas já aceitam o data aí como singular e usando aí data is, mas a Marinha acabou trazendo essa questão aí. Bom, então aqui na questão 18 era uma questão de ordem dos adjetivos na oração, onde eu coloco let's go to that big round glass building. Então, big é o tamanho, a forma e depois o material, tá correto isso. The girl's leather red dress é red leather dress. Primeiro é a cor e depois o material do que a coisa é feita. The car is a beautiful and expensive power French machine. Aqui também tá tudo no lugar. There are two interesting Spanish courses. O interesting é a opinião, a sua opinião vem sempre antes dos outros adjetivos. Spanish está adjetivando o curso. E the two entrepreneurs created great smart solutions. Então, aqui também tudo correto. A alternativa errada aí, então, no caso, é a alternativa B. Cada vez mais eles vêm trazendo esse tipo de questão, né? Depois aqui mais uma questão de phrasal verbs, usando aí a família do come, né? Então, I came across him crying in the bedroom. Eu encontrei, né? Esse come across é quando você depara-se com algo, quando você vem de encontro. Eu encontrei com ele chorando no banheiro. Please come back to math class. Volte para as aulas de matemática. Do you want to come over to my house? Esse come over é vir aqui, vir na minha casa, né? Come over to dinner, né? E I've come up with a great idea to solve that problem. Então, esse come up with é surgir, né? Me surgiu aqui uma ideia. I've come up with a great idea. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa C.
E a questão 20 aí, tinham várias coisas para se analisarem, ele queria a não correta, que de cara aí é a A. I remember to be taught to speak English. Remember aqui, como tá no passado, é uma coisa que já aconteceu. I remember being taught. Eu me lembro de ter sido ensinada a falar inglês. Então, não é to be, né? Eu vou usar o remember mais o infinitivo quando a coisa ainda não foi feita. Então, eu falo assim, remember to close the door. Lembre-se de fechar a porta. Quando eu falar I remember closing, eu lembro que eu já fiz. She wants to pass her next test. Want to. Então, aqui é want mais o infinitivo, é correto. This book was written by Eliot. Aqui a voz passiva está correta. The hypothesis that they are to blame. Então, aqui também tem uma voz passiva. E many waste materials are disposed of in an irregular location. Também é uma voz passiva. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado de mais uma revisão. Já deixa aqui o seu like. Não esquece de inscrever aqui no canal. Assim, todas as vezes que eu postar um conteúdo sobre escola militar, o YouTube avisa para você e você não perde nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!